Acessibilidade, bom dia! Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Garantindo Acessibilidade, um espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, empresária, atuo no mercado com a minha empresa exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje eu vou trazer um caso prático, um estudo de caso, atendendo ao pedido de uma aluna minha. Falou, traga casos mais práticos, exemplos que a gente possa fazer algum tipo de análise de acessibilidade. Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Vou trazer um estudo de caso de um centro de saúde. Não vou falar aqui qual é o nome desse centro de saúde, mas é sim um centro de saúde. Porque, gente, quando a gente começa a despertar para esse lado da acessibilidade ou da falta de acessibilidade, todos os espaços que a gente vai é uma oportunidade de treinar o nosso olhar e tentar identificar onde estão as falhas e onde estão os elementos que já existem, que vão atender aos requisitos de acessibilidade. Então, quando a gente sai na rua, você pode olhar isso na calçada. Se você vai ao supermercado, você pode ver os itens de acessibilidade ali no supermercado. Quando você vai ao médico, quando você vai à escola, quando você vai para o trabalho, quando você vai para o culto, para a igreja, para a balada, para o bar, qualquer lugar você pode parar, prestar um pouco de atenção ali em como aquele espaço funciona e perceber as questões relacionadas à acessibilidade daquele espaço. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estive em um centro de saúde essa semana, então eu fui lá e pensei, eu vou gravar aqui, vou filmar para eu tentar ilustrar melhor essa questão da acessibilidade para as pessoas, vou levar um estudo de caso. Então eu vou trazer para vocês. E vou começar assim, vou começar pensando nos acessos. Quando as pessoas chegam ao centro de saúde, eu vou trazer aqui primeiro a perspectiva de um usuário daquele centro de saúde. E esse centro de saúde, ele vai ser frequentado, aquele espaço, aquela edificação, ele vai ser frequentado por pessoas que vão buscar algum tipo de atendimento, que serão os pacientes, os acompanhantes dos pacientes, mas ele também será frequentado por funcionários, né, pelos médicos, pelas pessoas que vão trabalhar ali naquele ambiente. Então, quando você vai fazer uma avaliação de acessibilidade, você precisa considerar esses aspectos. E no caso, como eu fui buscando algum tipo de atendimento, eu vou trazer da perspectiva de um usuário, mas você tem que ter em mente que no caso de fazer uma avaliação profissional, ou no caso de você estar projetando algum espaço relacionado aí à saúde, você tem que considerar esses aspectos, a perspectiva de quem está indo para ter um atendimento e a perspectiva de quem está indo para trabalhar, porque a acessibilidade também ela deve estar naqueles elementos, naqueles espaços que são frequentados somente pelas pessoas que trabalham naqueles espaços. Seja um centro de saúde, seja uma escola, seja uma igreja, né? Então a gente tem que considerar isso também. E todo o espaço deverá ser acessível. Então, iniciando aqui, eu vou mostrar para vocês, eu fiz algumas filmagens para poder conseguir ilustrar isso para vocês desse espaço. Então, qual que é a característica desse espaço? Esse espaço é um local que você terá acesso, uma pessoa que busca atendimento, terá acesso a partir da calçada, então tem uma entrada ali a partir da calçada, e a pessoa conseguirá acessar esse espaço também pelo estacionamento, tá? Então, como que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê o vídeo aqui da calçada? Esse aqui é o vídeo do acesso pela calçada. Eu vou posicionar a câmera aqui de modo que eu consiga mostrar para vocês. Vejam bem. Ah, dá pra ver sim, ó, tá vendo? Então tem a calçada e aí eu tenho essa escada aí para acessar o centro de saúde. Porém, lá na frente, aqui assim, ó, vai ter uma placa que indica que tem uma rampa para acesso para pessoa com deficiência física, né?
Então, apesar de ter essa escadaria, eu também tenho acesso por rampa, beleza? Então, veja bem, esse acesso, assim, vou fazer assim, eu vou mostrando para vocês aqui o vídeo e eu vou parando para poder mostrar os elementos de acessibilidade, não todos, tá, gente? Vou mostrar os elementos de acessibilidade que a gente pode observar aqui. Não vou entrar em detalhes de como deveria ser, mas eu vou mostrar que a acessibilidade está na maioria dos aspectos relacionados aí a essa interação com a edificação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês conseguirem perceber uma coisa. Voltei aqui, deixa eu colocar o vídeo para vocês de novo. Ó, tá vendo? Tem aquela escada, a escada. Lá na frente tem a rampa, é bem lá na frente mesmo, tá? Então, se você chega nesse centro de saúde e se depara com uma escadaria aqui como essa, o que acontece? Uma pessoa que não conhece o espaço pode imaginar que a escada já é uma barreira grande para ela conseguir acessar essa edificação, se ela estiver a partir da calçada. Então, é preciso ali junto à escada você ter uma sinalização direcional, uma sinalização visual direcional, mostrando que existem outras opções de circulação. E ela tem que estar em um local assim, bem visível, em algum local que a pessoa vai chegar e já vai conseguir identificar aquele direcionamento que eu falo é uma seta mesmo, coloca lá, coloca o símbolo internacional de acesso, com uma seta mostrando que existem opções de circulação, para que uma pessoa que chegue e se depare com aquela escadaria já compreenda que existem opções para circulação, que ela consegue acessar por outros meios. Porque a rampa, ela não está assim, o acesso à rampa não está junto da escada, está lá na frente. Então, essa sinalização, ela é necessária para que um usuário que não conheça o espaço saiba que detectar que a presença daquela rampa que é uma opção de circulação, tá? Então vamos voltar aqui. Gente, é tanta coisa, tanto detalhe que vocês vão ver, quer ver? Então, ó, tá vendo? Então, lá aqui a escada, a rampa está lá na frente mesmo, aqui assim, ó, tá vendo? Acho que tem uma plaquinha aqui mostrando que tem a rampa. E aqui vai e começa a escada. Então, na escada, vocês observem que eu tenho aqui a sinalização tátil no piso modelo alerta, é assim mesmo. E aqui eu vou falar, tá vendo aqui, ó, é uma plaquinha de início. Vou voltar para vocês. Volta aqui, querido. Volte. Eita, não volta. Aqui, ó. Você vai ver no corrimão aquela plaquinha ali de início. E eu fiz questão de mostrar lá no detalhe a plaquinha de início. Voltou tudo, gente, lamento. Mas vocês vão ver aqui, ó, a escadaria. Tem esses corrimãos, que eu já vou falar deles, mas eu vou falar dos corrimãos junto com essa sinalização aí, ó. É uma plaquinha de início. Ah, tem nos outros locais também, eu gravei. Essa plaquinha de início. A plaquinha de início e final, ela é famosíssima. Ela é famosa. Início, oh, maravilha, hein? Ela é uma plaquinha famosíssima e um ótimo exemplo da acessibilidade de achismo, porque essa plaquinha de início e de final, ela não existe em lugar nenhum da NBR 9050 e em lugar nenhum do referencial técnico. Eu posso assegurar a vocês, essa placa de início e final não existe previsão para a utilização dela em lugar nenhum. E ela está assim para todo lado. Todo lugar que você vai, tem a plaquinha lá. Plaquinha de início, plaquinha de final. Chega aqui para mim. Ah, tô precisando comprar umas plaquinhas para corrimão. Tem aquela plaquinha de início e final? Eu vendo dessa placa, gente. Tem aqui. A pessoa procura, quer comprar a placa? Compra a placa. Vai ficar errado? Vai ficar errado. Não é que vai ficar errado. Não é uma informação desnecessária. Tá? Então, nesse caso aqui dessa escada, vou voltar aqui, vou falar da plaquinha de corrimão. Essa plaquinha de corrimão, a plaquinha de corrimão que vai ali no começo e no final do corrimão, é uma placa para indicação dos pavimentos. Ah, eu tenho aqui ela. É a plaquinha para indicação de pavimento. Não é uma plaquinha
para indicação de início e final. Início e final de quê? Porque se a pessoa está subindo, o início é um, o final é outro. Se a pessoa está descendo, o início é um e o final é outro, concorda? Então, não existe necessidade e não existe nenhum tipo de orientação de como utilizar essa plaquinha de início e final. O que existe é a obrigatoriedade de você colocar essa plaquinha aqui nesse espaço também tem dela, que é a plaquinha para corrimão com a indicação do pavimento. Tá vendo? Então aqui, essa plaquinha aqui, ela vai ter sim a indicação, essa aqui é obrigatória, com a indicação do pavimento. Porém, a gente tem que observar que existem escadas e rampas também, que é obrigatória para rampas, que não estão necessariamente interligando pavimentos distintos. Às vezes é uma escada ou uma rampa que está ali para uma pessoa transpor um desnível simples. Então, às vezes, no mesmo pavimento, você tem um desnível ali, você vai colocar uma rampa, vai colocar uma escada, mas não é necessariamente interligando pavimentos. Nesses casos, como não são pavimentos distintos, você pode colocar ou plaquinha nenhuma, né? Ou se você quiser colocar alguma indicação, alguma questão informativa, poderia também, mas é assim, extra NBR 9050, porque na norma fala que a sinalização obrigatória é para indicação dos pavimentos. Então, se você não está interligando pavimentos, não há necessidade de você instalar essa plaquinha aqui para sinalização dos corrimãos. E outra coisa, quando você vai fazer a sinalização do pavimento, essa plaquinha que vai no corrimão, ela faz parte de um conjunto de sinalização obrigatória, que não é somente a plaquinha que vai no corrimão. A gente tem a placa que vai no corrimão, a gente tem a placa que vai na parede também. Porque a pessoa, para identificar qual é o pavimento que ela está, ela vai ter esse braille aqui obrigatório no corrimão, tá? E ela vai ter também a possibilidade de se localizar, entender qual pavimento que ela está, com uma plaquinha dessa aqui, ó, que vai na parede. Eu tenho aqui também, felizmente. Essa plaquinha aqui, tá vendo? Que vai na parede. É uma plaquinha que ela tem contraste visual, caractere em relevo, tá? Que vai lá na parede. Esse braille aqui, nessa situação, ele é opcional. Mas quando eu vou indicar, assim, algum projeto, alguma coisa, eu sempre considero colocar esse braille aqui também. Porque se você pensar na diferença de custo que você tem para produzir uma plaquinha dessa aqui com e sem o braille, a diferença é mínima. E a informação, ela acaba sendo redundante. Você coloca o braille no corrimão, coloca o braille na parede também, e né, a informação abunda, fica uma quantidade maior de possibilidades para a pessoa conseguir acessar aquela informação ali. No caso, saber qual pavimento que ela está. Agora eu vou falar um pouquinho dos corrimãos. Vocês que me acompanham aqui, vocês já conseguiram perceber que esse corrimão aqui tem alguma coisa errada com ele, né, gente? Olha só. Eu vou voltar para ele aqui, ó. Tá vendo o corrimão aí, ó? Dá para ver direitinho os corrimãos aí, né? Então você vai ver que se tratam Nossa, gente, tô com um resfriado ainda. Vocês me perdoem essa voz, essa tosse, tá? Mas vamos nessa, vai dar certo. Vou pausar aqui para conseguir mostrar melhor. Aqui, tá pausado. Então, o que é possível observar aqui, ó? Eu tenho esses corrimãos, então eu tenho aqui 3 corrimãos, eu tenho esses 2 corrimãos laterais e eu tenho esse corrimão aqui intermediário. Porém, considerando requisitos de acessibilidade, um corrimão em formato acessível, a gente já sabe que ele deve ter o corrimão em 2 alturas, dos 2 lados e com os prolongamentos nas extremidades, ok? Então, nesse caso aqui, esse corrimão lateral aqui, você vê que ele é contínuo, ele não tem nenhum tipo de interrupção. Mas é um corrimão simples e é um corrimão que não tem prolongamento. Então, obviamente, essa configuração de corrimão aqui está inadequada e não atende aos requisitos de acessibilidade, tá bom? Então, eu tenho esse corrimão lateral, tem esse corrimão intermediário e tem esse corrimão aqui, que está aqui, porém ele é interrompido. Ele não se prolonga ao longo de todo esse trecho aqui da escada. Porém, o usuário
né, ele tem a opção de chegar a utilizar essa parte aqui da escada ou essa de cá, que ele vai conseguir encontrar o corrimão ali. Porém, ele não atende aos requisitos, às características de um corrimão acessível. Eu vou avançar aqui, gente, porque é muita coisa, né, a experiência. Isso aqui, gente, é somente o acesso. Então, quais aspectos que a gente vai considerar aqui? Eu nem falei da calçada, mas a calçada é um aspecto a ser considerado que deve atender a requisitos de acessibilidade. Aí eu tenho escada. A escada, existem muitos elementos obrigatórios de acessibilidade e que aqui estão instalados, alguns e outros não. Se eu pegar, por exemplo, tá vendo esse piso tátil aqui, ó? Esse piso tátil, ele está em um patamar. E aqui, gente, vocês vão ver aqui, olha só. Que interessante que tem aqui também, ó. Mais plaquinhas de início. Tem o piso tátil aqui e tem o piso direcional. Vocês viram ali o piso direcional? Vocês viram o piso direcional? Pois é. Tem o piso direcional no patamar. Tem o piso tátil de alerta no patamar. E isso tudo, gente, não existe obrigatoriedade de ser instalado. Quando uma pessoa vai utilizar uma escada, a sinalização tátil no piso obrigatória que existe é sim o piso tátil de alerta, porém ele vai ser instalado no começo do percurso e no final do percurso, quando a pessoa alcança o outro nível que ela quer chegar a utilizar a escada ou a rampa também é da mesma forma. Existem algumas situações onde esse piso tátil de alerta ele será instalado também nos patamares intermediários. Na maior parte dos casos, não existe a instalação desse piso tátil de alerta, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse piso tátil de alerta instalado em patamares intermediários, tá? Na maior parte dos casos não existe. Seria só lá no começo, no pavimento inferior, e no pavimento ou no nível superior. E esse piso direcional aqui, menos ainda. Esse piso direcional, em patamares, ele vai ser necessário em situações excepcionais, que são colocadas lá na NBR 9050, na 16537. Que vai ser o quê? Quando eu tenho um patamar muito longo, se não me engano, acima de 3,10 metros, você faz o direcionamento para a pessoa entender que a escada não acabou e que ela vai ter mais um lance ali para conseguir chegar ao outro nível. Então, existem situações que o piso direcional é utilizado em patamares intermediários, mas são casos assim, muito excepcionais. Tá? A maioria dos casos isso não vai acontecer. E isso também acontece com o piso de alerta em patamares. Existem algumas situações que você vai utilizar o piso tátil de alerta em patamares intermediários, mas na maior parte dos casos ele não vai ser instalado. Ele vai ser instalado lá embaixo, no começo do percurso, ou lá em cima, no final do percurso, ou com início final, se você estiver subindo, descendo, enfim, vocês entenderam. E vice-versa. Então, esse piso tátil de alerta em patamares, ele vai ser instalado quando você tiver alguma área de circulação que está ali naquele patamar intermediário, alguma opção de circulação. Então, imagina que você tem a escada e chegou no patamar intermediário. Esse patamar intermediário, eu tenho uma opção, tem alguma coisa ali naquele patamar, alguma opção que a pessoa consegue buscar alguma coisa ali. Não é simplesmente para aquele patamar da escada. Existe algum elemento ali naquele patamar que a pessoa vai se deslocar ali e vai acessar. Ou quando eu tenho esses patamares muito longos, também eu vou colocar o piso tátil de alerta ali nos patamares intermediários, ou quando existe a interrupção do corrimão, porque o corrimão ele também vai servir para uma pessoa se orientar ali no deslocamento pela escada. Então vamos pensar numa pessoa utilizando a escada. A pessoa chegou lá embaixo, então pensa se é uma escada acessível. Ela conseguiu identificar o início do percurso ali por meio do piso tátil de alerta. Ela conseguiu ali identificar o pavimento, se for uma escada interliga pavimentos, ela conseguiu por meio da sinalização. Então ela vai lá e segura o corrimão e vai subir ou descer a escada. Então aquele próprio corrimão, aquela experiência dela ao subir ou descer a escada, aquele corrimão irá guiá-la naquele percurso. E quando o percurso termina, o corrimão termina. Agora, se eu tenho interrupção do corrimão, aí eu vou ter que ter o piso tátil. E assim, gente, isso aí acontece, é uma questão
né, alguns pormenores que estão lá no referencial técnico, e a gente deve pensar por que eles existem, considerando como as pessoas vão utilizar aquilo ali. Então, você pensar que o corrimão, sim, ele vai ser uma guia, vai guiar as pessoas até o pavimento superior ou o pavimento inferior, ou o nível superior e inferior, e quando termina ali aquele desnível, tem a sinalização tátil no piso, tem ali o corrimão, com a indicação do pavimento, então a pessoa vai entender, não, aqui acabou o meu percurso, o desnível já foi vencido, vou seguir aqui nessa área de circulação com o objetivo ao qual eu estou aqui. Então vou, né, buscar aqui mais um elemento aqui para eu conseguir me deslocar aqui nessa edificação. Então toda essa experiência dos usuários a gente deve observar para entender quais são os itens de acessibilidade que a gente deve implementar, tá bom? Então vamos avançar aqui no nosso estudo de caso. Nossa Senhora, 7h52. Vou dar uma corrida aqui para a gente conseguir ver mais coisas, tá bom? Eu começo a falar demais, aí a coisa acaba rendendo muito. Então aqui, gente, veja bem, eu vou acabar tendo que falar só dos acessos hoje. Vou falar mais rapidamente, porque eu falo aqui igual pop na chuva. Vamos lá. Então aqui, terminado o percurso do desnível, eu tenho aqui, tá vendo? Mais aqui, início e final, mais uma vez a plaquinha, nossa famigerada plaquinha. Eu tenho aqui essa área de circulação e aqui é a rampa. Aquela rampa que era longe lá na calçada, ela vai chegar junto aqui com a escada, vocês viram? Deixa eu colocar para vocês aqui de novo essa rampa. A rampa vai chegar junto aqui, ó, essa parede, aquela parede inclinada aqui em curva, ela é a parede da rampa, que está associada a essa escada. Eu acho que o corrimão da rampa, vamos ver como é que ele é. Tá. Então eu tenho esse piso direcional. E tá vendo? O corrimão da rampa já é o corrimão em duas alturas. Tá vendo? Ó? Para a rampa já foi colocado o corrimão aqui em duas alturas. Faltou o prolongamento aqui, não estava com o prolongamento adequado, mas a rampa sim, a rampa tem o corrimão em duas alturas. Ela tem aqui o piso tátil. Esse piso tátil aqui não está da maneira correta também, porque existe um jeito certo de fazer esse piso tátil aqui. A especificação dele de tamanho, de largura da sinalização, posicionamento da sinalização não está correta, mas aqui eu tenho corrimão certinho, tenho guias de balizamento, tenho a própria existência da rampa, que é um fator positivo também, né? Pessoas entenderem que não basta ter a escada, e a partir daqui a pessoa vai conseguir acessar aqui a área de circulação. Para a área de circulação, essa área de circulação externa, gente, olha aqui, esse piso tátil aqui também, ó, eu tenho que descobrir onde é que está o botão de pausar aqui, porque eu quero pausar, às vezes eu não consigo pausar, que eu estou de virada aqui. Então, esse piso tátil aqui, de direcional aqui, ele segue, e ali na frente eu vou ter uma mudança de direção. E existe um referencial técnico, o parâmetro que a gente considera para mudança de direção. E essa aqui está em desacordo com o referencial técnico. Não é dessa forma que é feito. Né? Então aqui está sendo sinalizada essa circulação e vai ser direcionada ali para a entrada do prédio, esse piso tátil direcional. Agora note aqui o que nós temos. Nós temos aqui o piso, deixa eu colocar mais aqui para pausar no lugar certo para mostrar para vocês. Isso, olha só. Aquele piso tátil direcional, eu acredito que ele deveria vir aqui, fazer aqui aquela mudança de direção de novo e seguir aqui no caminhamento para acessar a edificação. Porém, foi construído esse rebaixamento aqui. Aqui, essa parte de cá, que vocês não estão vendo, é uma área que as pessoas chegam para embarque e desembarque de passageiros ou de pacientes, de ambulância, do que for, e colocaram esse rebaixamento aqui. Então, é importante a gente perceber que os elementos de acessibilidade existentes, eles vão existir para atender a demandas de pessoas com necessidades diferentes e eles devem estar em harmonia para que aquele espaço possa ser utilizado por todas as pessoas. Então, vai haver uma eventual interferência que pode ser prejudicial em algum certo ponto, ou não, mas isso aqui é algo que não deve acontecer. Se você tem a sinalização tátil no piso, você deve elaborar um layout e instalá-lo, né, aquela sinalização, de modo a não interferir com outros elementos da acessibilidade. Né? E note que mesmo o rebaixamento que eu tenho aqui, apesar de ele ser esse rebaixamento aqui para uma
pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com carrinho, enfim, tem várias finalidades a acessar, ele também existem, vai trazer algum tipo de dificuldade para uma pessoa com deficiência visual. Por isso existe a necessidade de quando eu tenho esse achamento, eu colocar uma situação de que existe um desnível, porque isso aqui, querendo ou não, é um desnível menor, mas é um desnível. Então a gente tem que considerar todos os elementos, projetar de modo com que eles estejam em harmonia e as pessoas consigam utilizar o espaço sem nenhum tipo de interferência como essa aqui, tá bom? Vou avançar aqui pra gente no nosso vídeo. E aqui agora, gente, eu vou ter acesso. Esse é o acesso. Veja bem, o que eu tenho aqui, esse tapete capacho e esse modelo de tapete capacho que é um modelo excelente, é um modelo ótimo, porque ele não é um modelo sobreposto, é um modelo semi-embutido, porque você vê que eu tenho aqui a parte, né, que é de tapete, tem os elementos aqui que vão fazer esse embutimento e vai cumprir a sua finalidade ali, né, de possibilitar aqui a limpeza antes que as pessoas adentrem ali a edificação. Então é um modelo excelente, ele não causa ressalto, não causa nenhum tipo de interferência, não tem ponta solta que uma pessoa possa tropeçar. Então é um modelo excelente, adequado, mas também foi interrompido aqui a questão da sinalização tátil no piso, então a pessoa acaba não tendo essa continuidade, mas aqui é algo que pode ser que ela já entenda que ela vai estar entrando ali naquele espaço ou naquela edificação. Então, depois desse tapete, o que nós temos? A pessoa, um usuário, o que ele vai fazer? Ele tem esse hall aí, que é um hall grande. Então, querendo ou não, uma pessoa com deficiência visual que vá acessar esse espaço, ela não tem nenhum tipo de direcionamento para entender para onde que ela vai a partir daquele acesso. Então é aí que os elementos de acessibilidade que estão no referencial técnico, nós vamos pegar e utilizar de modo que todas as pessoas consigam entender como aquele espaço ali vai ser utilizado. Então se a pessoa chegou ali na porta, se é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela vai precisar chegar ali e entender, ok, o que eu faço agora? O que eu vou fazer a partir daqui? E vocês viram que aqui, ó, tá vendo? Eu vou voltar só um pouquinho para vocês verem. Aqui, opa, mais um pouquinho. Isso aqui. Quando uma pessoa chega ali, vai chegar no tapete ali de novo, a pessoa chegou e ela pensa, ok, para que lado eu vou agora para ter um atendimento? Se é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela não vai saber para onde ela vai, mas ela vai olhar em volta ali e vai identificar que existe esse equipamento aqui para que seja retirada uma senha de atendimento. Esse equipamento aí, tá vendo? Então, logo assim, de lado, a pessoa chegou na porta, logo ao lado, assim, eu tenho esse equipamento que eu vou tirar a senha para o atendimento. Tá? E tem uma pessoa aqui que está auxiliando esse atendimento. Então, isso entra em um aspecto da acessibilidade, não da acessibilidade arquitetônica, mas entra num aspecto da acessibilidade na prestação de serviço, que está lá na 15599, que é algo que vai trazer facilidades também para os usuários. Então, veja bem, aqui, uma pessoa com deficiência visual que chega aqui, ela não é direcionada para esse local onde é retirada essa senha. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de essa pessoa que trabalha aqui, auxiliando na retirada dessas senhas, perceba a sua presença e vá ao encontro dela para auxiliá-la no que ela precisar ali. Tá? E essa presença dessa pessoa talvez não seja um papel específico dela, mas ela vai estar ali e ela pode auxiliar nesse atendimento, ir lá, perguntar o que a pessoa precisa, já pegar a senha para ela, direcionar, indicar ela onde ela vai aguardar, qual é o percurso que ela vai fazer, ou estar ali servindo de guia vidente para ela, auxiliando para que esse atendimento aconteça. Ou uma pessoa com deficiência visual poderá estar acompanhada de outra pessoa também, que fará esse papel, os dois serão orientados ali em como aquele espaço será utilizado. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção.
na dinâmica de utilização do espaço. Ah, ok, eu estou na calçada, aí eu subi a rampa, ou eu subi a escada, aí eu cheguei ali na área de circulação, aí eu cheguei na porta, aí eu entrei, aí eu tenho aqui aquele equipamento da senha, e esse equipamento da senha, uma pessoa consegue utilizar com autonomia? Como que eu vou saber se uma pessoa terá autonomia para utilizar um equipamento como esse? Porque, na verdade, quando eu cheguei lá para poder ter o atendimento, não havia ninguém sentado aqui. Havia a máquina, eu vi lá que era uma questão para você conseguir uma senha para atendimento, fui lá, apertei o botão referente ao que eu precisava, peguei o meu ticket da senha e fui para a área de espera aguardar. Porém, eu sou uma pessoa que não tem deficiência. Se fosse uma pessoa com baixa estatura, talvez não conseguisse alcançar aqui essa parte do acionamento do comando para que retirasse a senha. Se fosse uma pessoa em cadeira de rodas, pode ser que também não conseguisse alcançar, tá? Então, esse tipo de equipamento, se for para um autoatendimento, esses aspectos devem ser considerados. E sem falar que é uma tela touchscreen. Então, uma pessoa que não enxerga não conseguiria ter autonomia na utilização de um equipamento como esse. Mas isso é minimizado pelo fato de ter uma pessoa lá para auxiliar na utilização desse equipamento. Tá bom? Então, avançando aqui, o que mais nós temos? Ó, a pessoa foi lá, pegou a senha, pegou a sua senha, e aqui ela vai se deslocar para a área de espera para ter um primeiro atendimento. Aqui são os guichês, e aqui, deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem, tem uma área de espera. Sempre volta muito, gente, não tem jeito. Então, ó, vocês vão observar com calma aqui o que nós temos. Temos aqui a entrada, bom que é rapidinho, ó, já falamos do tapete, falamos daquele equipamento lá para a senha, aí a pessoa chegou, pegou a sua senha, depois que ela pega a senha do atendimento, ela vai se deslocar para aquele local de espera. Vamos mostrar ele ali, ó. Vou ficar posse, e ó, local de espera, vocês viram aqui. Então, existem elementos da acessibilidade para locais de espera. Eu tenho que considerar cadeira para obeso, eu tenho que considerar módulo de referência, que vai ser um espaço para pessoa em cadeira de rodas. Eu tenho os assentos de uso preferencial para pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida. Tem vários públicos ali que eu devo contemplar quando eu estiver projetando áreas de espera. Está lá tudo no referencial técnico, tá? E eu tenho também, depois que a pessoa está aqui aguardando no local de espera, ela vai ser atendida. Então, aqui estão os guichês de atendimento. E adivinhe, eu tenho acessibilidade, os itens de acessibilidade que eu devo considerar para balcões de atendimento, para balcões de informação também. São até parâmetros um pouco diferentes, não são os mesmos. Mas nesse caso aqui, olha que interessante, vou pontuar somente uma coisa. Ele é um balcão de atendimento, ele é um balcão mais baixo. Aparentemente, eu não puxei a trena aqui não, tá, gente? Mas aparentemente, são balcões de atendimento, são todos iguais. E como são todos iguais, eles têm algumas características que atendem aos requisitos de acessibilidade. Ele tem aqui esse recuo aqui de 30 centímetros, eles são balcões baixos, então se uma pessoa em cadeira de rodas vai ter atendimento aqui, ela vai ter certo conforto, não é algo que precisa de adaptação, não é assim, eu tenho vários balcões de atendimento altos, como vocês já devem ter visto em vários lugares, e eu tenho aqui uma adaptação aqui em um dos balcões para que eu possa atender a requisitos de acessibilidade, para atender uma pessoa em cadeira de rodas, para atender uma pessoa de baixa estatura. Não, aqui todos os balcões têm as mesmas características, sem necessidade de adaptação. E isso é algo que é uma característica do desenho universal, de atender a requisitos de desenho universal, de você conseguir projetar espaços, mobiliários, edificações que vão atender a todas as pessoas sem a necessidade de fazer nenhum tipo de adaptação. Tá vendo? Então isso é interessante, olha que bacana. Então nesse caso aqui, esses balcões já atendem, deixa eu ver se tem aqui. Não estou vendo não. Porque quando você tem, mesmo que você tenha os balcões com essas características aqui que atendam a requisitos de acessibilidade, você precisa indicar qual deles será para atendimento preferencial. E na verdade,
essa questão do atendimento preferencial já vai estar lá antes, quando a pessoa tira a senha, tem a senha lá para o atendimento preferencial e a pessoa será chamada, tá bom? Então aqui eu tenho acessibilidade para balcões de atendimento, vou avançar mais um pouquinho aqui neste vídeo. Esse vídeo pequenininho, né, gente? Olha, já fizemos a live toda, que acabou o nosso tempo, a gente não terminou ainda. Então vamos continuar aqui, esses balcões de atendimento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma coisa aqui nesses balcões que me chamou a atenção aqui, eu não tinha visto. Que eu acho que tem uma sinalização ali, ó. Ah, não é sinalização. Não. Ah, não, mas é mais uma coisa que é interessante mostrar para vocês. Que é isso aqui, ó. Uma outra questão da acessibilidade do espaço na prestação de serviço. Então, a pessoa pegou a senha, viu ali o espaço para espera, se dirigiu até o balcão de atendimento. E isso aqui, ó, olha que interessante. Isso aqui que eu tinha visto é isso aqui, ó. Não tá mostrando tudo ainda, não? Não tá mostrando tudo ainda, não, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu chegar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai ser o painel para chamada das senhas. E é um painel para chamada das senhas em formato acessível. Por quê? Porque ele tem a informação visual e ele tem também a informação sonora. Quando chama a senha da pessoa lá, chama a senha, fala o nome e a pessoa vai saber identificar que já será atendida, que chegou a vez dela de ser atendida. Então, esse aspecto do atendimento também atende a requisitos de acessibilidade, tá bom? Aí, ó, a tela aqui, ó, essa tela aqui. Então, ela é visual e é informação sonora também. Depois que a pessoa passa por esse primeiro atendimento, que é para fazer um cadastro, ela vai sair e vai se dirigir para poder fazer uma triagem. E aí eu tenho um outro local de espera, que precisa também atender a todos os requisitos de acessibilidade para locais de espera, que eu já disse lá para o outro local de espera. E aqui na frente, ela passa por essa triagem, onde ela será encaminhada para a especialidade que ela precisa. Então, a pessoa sai do local de espera, vai até aquela salinha da triagem. Então, essa salinha da triagem, ela também precisa atender a alguns requisitos de acessibilidade, ela precisa ter uma porta com a largura específica, ela precisa ter a possibilidade de que uma pessoa em cadeira de rodas acesse aquele espaço, se for necessário. Então, existem requisitos de acessibilidade para essa parte do atendimento também. E depois que ela sai da triagem, deixa eu pausar nessa escada aqui, essa escada marota, depois que ela sai dessa triagem, aqui o assento para aguardar pela triagem, e aqui são as salinhas onde é realizada a triagem, essas aqui, há outras aqui para cá também, tá? E depois ela vai ser encaminhada, a pessoa vai orientá-la de para onde a pessoa deve ir para ter o seu atendimento. E tenho aqui essas áreas de circulação, tenho mais espaços para espera aqui. Tenho essa área de circulação, mais espera. Essa área de circulação aqui, ó, veja essa escada. Tá vendo? Então, mais uma vez, escada. Existem elementos da acessibilidade que devem ser atendidos para a escada. E um deles que me saltou aos olhos aqui foi a questão dessa escada com espelhos vazados, que é proibida. Você não pode construir escadas com espelhos vazados, que são dificultadores para a utilização dessas escadas. Então aqui, não falei da outra escada, eu tenho que ter o espelho sem ser esse espelho vazado. Eu tenho sinalização visual para degraus, que também serve lá para aquela escada do acesso. Aqui os corrimãos também devem ser em duas alturas. Eles estão dos dois lados, mas são corrimãos simples. Tem que ter o prolongamento, a sinalização tátil no piso está aqui. E a sinalização de pavimento, que nesse caso aqui está adequada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quer ver, ó, que eu mostrei nesse caso aqui também. Olha só. Vou ficar a posta aqui para eu conseguir pausar na hora certa. Pausei. Pausei e não mostrou. Mas aqui eu tenho, gente,
a indicação do pavimento. Então, ali tem primeiro andar, que é a sinalização adequada para corrimãos e que é sim obrigatória quando eu tenho escadas ou rampas que vão fazer a interligação entre pavimentos, tá bom? Então, continuando aqui. Isso aqui é uma área de circulação, tem uma máquina aqui de autoatendimento, que também tem acessibilidade para equipamentos de autoatendimento. Tem a área de circulação, você vê que é uma área ampla, e aqui a gente tem a posição dos elevadores, que a gente vai utilizar para poder acessar os outros pavimentos para poder ter o atendimento. Tá? Então, existem muitos elementos de acessibilidade que eu devo atender também para os elevadores. É necessário ser feito o direcionamento. Existem elementos de sinalização para elevadores que são obrigatórios. Elementos de sinalização para elevadores, sinalização visual, sinalização tátil e sinalização audível para a utilização de elevadores que devem ser atendidas. Então, gente, olha só, foi um pequeno trecho que eu quis mostrar para vocês. Eu fiz outros vídeos também, pode ser que eu traga em outras oportunidades, mas os itens de acessibilidade para espaços e edificações são muitos e estão ali presentes, envolvidos em todos os aspectos da utilização dos espaços e das edificações que a gente deve observar, tanto quando a gente estiver realizando algum serviço de adequação de espaços existentes e principalmente quando a gente estiver projetando um espaço, uma edificação, para que ele seja concebido ali já atendendo aos requisitos de acessibilidade. E pense, gente, que isso aqui foi a perspectiva de um usuário em um centro de saúde. Há outros elementos aqui que eu não mencionei, nosso tempo é curtinho aqui, né? Mas um estudo completo, você vê que um relatório de acessibilidade que fosse feito para um espaço como esse, seria um relatório longo, onde eu ia ter lá os elementos, ia ter acesso, fazer uma análise pormenorizada de acesso, análise pormenorizada da parte de sinalização, circulação interna, elevadores, escadas, estacionamento, calçada. Tudo isso, existem itens, requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos, tá bom? E muitas vezes existe essa acessibilidade do achismo aqui, igual a plaquinha lá de início e final, que não existe em lugar nenhum. Então, a gente dominar o referencial técnico vai fazer com que nós tenhamos essa segurança para conseguir pegar aqueles elementos que estão lá no referencial técnico, que são as leis e as normas, e aplicá-los de maneira adequada, para pegar aquela informação, trazer para a realidade de espaços e edificações, pensando na utilização pelas pessoas. Então, o raciocínio é quem são as pessoas que vão utilizar aquele espaço. São pessoas sem deficiência, são pessoas com deficiência, são pessoas que vão buscar atendimento, são pessoas que estão indo para trabalhar. Então, as pessoas com deficiência, eu tenho várias possibilidades também. Tem pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência auditiva, visual. E dentro desses tipos de deficiência, eu tenho várias possibilidades. Pessoa com deficiência física, eu tenho a pessoa que é usuário de cadeira de rodas, eu tenho pessoa que tem marcha com andador, eu tenho amputado, tem pessoa que usa muleta, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa... Então, existe uma gama grande de possibilidades que a gente deve projetar espaços e edificações de modo que todas essas pessoas consigam utilizar essa edificação considerando a finalidade para a qual ela exista. Tá bom? Então a gente pensa nisso tudo, pensa nas pessoas, pensa na finalidade de utilização daquele espaço, vai para o referencial técnico e traz as soluções que são tecnicamente estabelecidas para que aquele espaço, aquela edificação, seja um espaço acessível para que todas as pessoas o utilizem. Tá bom? Um estudo de... Gente, me estendi muito aqui. E olha que eu não mostrei nem a metade do que eu queria mostrar. Pode ser que eu volte aqui, porque eu tenho aqui o acesso vindo pelo estacionamento, que também é bem interessante. Então, a gente vê essa outra perspectiva do usuário. Pode ser que eu traga na próxima sexta-feira. Vamos ver aqui como vai ser a definição da pauta da semana que vem. Mas aí...
já tenho isso aqui que eu posso mostrar para vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês quiserem trazer algum estudo de caso, alguma análise, alguma dúvida que vocês têm, vocês podem me mandar, eu vejo todas as mensagens e considero colocar, sim, talvez eu abra aqui nos stories alguma questão para as pessoas mandarem dúvidas também. Vão acompanhando aí que a gente vai conseguir trazer o melhor conteúdo sobre acessibilidade aqui da internet para todos vocês, tá bom? Deixa eu acenar para as pessoas aqui, Matheus Felipe, Patrícia Moraes, Viviane Cutis, Eduardo, Edu, Melatoneto, Noel Éder, Tarli, Paratleta, Silvinha, 305. Ei, Silvinha, tudo bem com você, né? E Daniel Tesser, considerem-se todos acenados, cumprimentados, tenham todos uma excelente sexta-feira. Um beijo para vocês.